sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast As Surtadas. Eu sou a Cíntia, sou psicanalista. Olá, eu sou a Mayara, psicanalista, pedagoga e psicopedagoga. Olá, eu sou Renata, psicanalista. E eu sou a Cristina, psicanalista também. Vai lá. Bem-vindos ao podcast das Surtadas, onde a gente vai falar sobre saúde mental e emocional. Onde a gente vai discutir sobre os desafios da ansiedade e da depressão no nosso dia a dia. E como que a gente trata a ansiedade e a depressão através da psicanálise e de algumas terapias complementares e algumas dicas para o nosso dia a dia ficar melhor. Acho que a gente poderia começar, explicando um pouquinho o que é a ansiedade. Às vezes as pessoas idealizam que a ansiedade é apenas o transtorno de ansiedade, que é muito dito atualmente. Mas acho que é importante deixar claro que a ansiedade ela é uma emoção, como todas as outras, intrínseca, ao ser humano. E, inclusive, em alguns momentos ela pode ser muito benéfica, porque é uma das emoções que nos auxilia na questão do planejamento, por exemplo. Porém, quando ela chega em um momento onde ela vem paralisar ou interferir no nosso dia a dia, aí pode gerar algo patológico, que é justamente do que a gente vai tratar hoje. Você trouxe essa questão aí da ansiedade, né? Mas a ansiedade como está no nosso dia a dia, por exemplo, né? Acho que todo mundo tem aquela coisa, vou fazer uma viagem semana que vem. A gente está contando os dias, as horas, os minutos. E não só nós adultos, né? As crianças também fazem isso. Às vezes a gente nem conta para eles com tanta antecedência. Mas essa é a parte boa da ansiedade, você consegue se planejar para aquilo que você vai fazer, né? E a ansiedade ela é um motor da vida, né? Assim, a ansiedade faz parte de um movimento em que você consegue sair de uma posição, né, de parada em busca de uma conquista. Então, essa ansiedade saudável, né, a gente não pode perder. A gente não pode simplesmente transformar todo momento de uma ansiedade, uma coisa gostosinha, que dá um friozinho na barriga, assim, eu vou conquistar isso, né? Hoje eu vou ter um momento gostoso, eu fui promovida, ou eu conquistei algo. Isso é vida, isso é ser saudável. Exato. E a gente precisa começar a desmistificar um pouco a questão de que tudo é ansiedade. Tudo que a gente vive, né, tem um pouquinho de ansiedade, tem um pouquinho, né, desse temperinho da vida. Porque senão a vida fica sem sal, né? Fica sem graça, fica... E acho que desmistificar também que toda ansiedade é ruim. Isso. Né? Que é um pouco disso que você acabou de falar agora. Não é que toda ansiedade é ruim. Existe a ansiedade positiva e existe a ansiedade negativa, que é a ansiedade patológica. E é essa que precisa ser cuidada e ser tratada. Exato. E o que seria, então, essa ansiedade ruim? Como que a gente percebe que é uma ansiedade ruim, então? Eu penso assim, a ansiedade ruim é aquela que paralisa. É aquela que a gente não tem só um friozinho na barriga ou, né, aquela sensação de que algo vai acontecer. Sim. Mas é aquela que ultrapassa os limites do próprio corpo. Então, você tem o frio na barriga que se transforma numa dor intensa. Você tem uma taquicardia que não é aquela da montanha-russa gostosinha, para quem gosta de montanha-russa, mas é aquela que te deixa numa sensação de que parece que você vai infartar, que você vai morrer. Você precisa de alguém naquele momento que te socorra. Quando você chega nesse lugar, você precisa de ajuda. E acho que a gente poderia usar até o exemplo que você deu sobre o ser promovida, por exemplo. Quando você sabe que isso está para acontecer, é natural que você fique ansiosa porque é algo novo, né? É o desconhecido. Agora, quando aquilo se torna, por exemplo, um pensamento excessivo, você só pensa naquilo o tempo todo. Isso talvez seja um indício também de que existe uma possibilidade aí da gente falar em um transtorno de ansiedade, que daí ele não é algo que te impulsiona, mas que vai te paralisar. São sentimentos desagradáveis, como angústia, esse medo excessivo, a insegurança, o desconforto que a gente vai sentindo e vai trazendo todos esses sintomas, taquicardia, insônia ou vontade de comer muito doce. Exato. Então tudo isso vai prejudicando e é essa ansiedade que a gente tem que tratar.
pensamentos pessimistas, né? Também entram nisso, né? Aquele pensamento que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Sim, né? Aí, Fica só negativo, aí né? esse aí talvez possa ser um link com a depressão também, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que aí é que a gente meio que desiste da vida e começa a não achar sentido em nada, por conta também da ansiedade. De uma ansiedade, que nem a Mayara falou, mais generalizada, né? Sim. Sempre é mais difícil de sair dela. Até porque, por mais que seja muito importante a gente separar as duas, em alguns momentos elas vão andar juntas, né? Às vezes é um passo para outra. Exatamente. Não necessariamente, mas Em alguns normalmente momentos, acontece. em alguns casos. E acho que uma questão da saúde mental, de modo geral, é a gente aprender a se observar. A gente aprender quais são os sinais do nosso corpo e da nossa mente para algumas questões, né? Então, assim, se eu sei que eu vou ser promovida, né, eu tenho essa expectativa e tudo está conspirando, né, para que isso ocorra, tudo bem eu ficar esperando esse momento. Né? Mas se não tem nenhum indício de promoção e eu estou lutando por isso e a minha luta acaba ficando em vão, né? Eu vou e parece que as coisas não caminham, eu entro nesse processo, né, um pouco mais duro comigo. E raramente eu presto atenção nos meus sinais. Então pode ser uma dor de cabeça na hora que eu acordo, que eu tenho que ir trabalhar. Pode ser uma falta de apetite durante o dia, que assim se torna muito constante. Ou pode ser aquela situação assim, qualquer coisa que acontece eu quero correndo comer um chocolate, ou assim, essas coisas acabam sendo os primeiros sinais de que eu preciso prestar atenção em mim. Eu preciso me olhar e pensar, tá? O que é meu, né? Que normalmente eu tenho, então assim, eu vou viajar e eu fico assim. E o que tá um grau acima. Exatamente. E isso a psicanálise, né, ajuda muito, porque a gente vai atrás do nosso autoconhecimento, né? De conhecer os nossos limites, conhecer a gente mais profundamente para evitar situações como essa. Exatamente. Pegando um gancho, então, disso aí, né? Já que a gente falou aí dos sintomas, como aparece e tudo mais, então... Porque nós também temos ansiedade, né? As surtadas, né, gente? A gente também tem as nossas ansiedades. Então, vamos falar um pouquinho como é que a gente vê isso na gente, né? Já que nós somos psicanalistas, temos nosso lado surtada, temos ansiedade e entendemos que tem que ter o autoconhecimento, como é que a gente percebe isso na gente? Alguém quer começar? Ou eu começo? Pode começar. A mais ansiosa começa. A mais ansiosa? Bom, o que eu percebo em mim? Quando eu tenho, de repente, tá ali, né, numa fase de uma expectativa, alguma coisa e tal, meu sono fica desregulado. Então, deito pra dormir, não demoro muito, 2 horas da manhã eu tô acordada. Aí vira pra lá, vira pra cá, pra lá e pra cá, dorme de novo, daqui a pouco acorda de novo. Ou seja, não é um sono constante. Então, sono horroroso, né? E eu gosto de um docinho. Eu já gosto mais de doce do que de salgado. Só que aí eu percebo que quando eu tô nesses dias, gente, eu tenho que sumir com os doces da minha casa, porque senão ninguém mais come chocolate, porque eu vou comer todos os chocolates, até bala, que eu nem sou muito de comer. Aí eu como as balas. O que tiver de açúcar, eu só não abro o potinho de açúcar, mas o que tiver de balinha, de um chicletinho, né? Eu percebo nisso, né? Porque aí é a dopamina, é o sistema de recompensa que entra, né? E a gente acaba jogando nesses lugares aí. E é curioso, né? Porque por mais que a gente perceba que tem algumas coisas que são comuns, cada indivíduo acaba desenvolvendo essas questões de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu tenho algo muito parecido com você, que é a questão do doce. Então, quando tem algo para acontecer e eu estou ansiosa, a tendência é que eu coma mais. Seja doce, massa, coisas que me dão prazer. Porém, o sono, eu ajo de uma maneira um pouco diferente. A tendência é querer dormir mais. E isso, no começo, eu não percebia. E depois de muito tempo de análise, né, eu e a minha analista, a gente conseguiu compreender ali no processo que, na verdade, era uma fuga. Então, para que eu não
talvez de uma maneira inconsciente. Hoje é consciente depois de muito trabalho, né? Depois de muita terapia. Mas é mais fácil para mim, por exemplo, dormir para não lidar com aquela ansiedade, diferente de você que daí perde o sono. Então cada um acaba... Eu não consigo desligar, eu fico ligadona. Parece aquela, sabe, Divertidamente 2? Parece aquela ansiedade. Eu, se deixar, eu só durmo. Então cada um acaba reagindo de uma maneira diferente, né? Existe nessa questão assim até uma crença de que as pessoas ansiosas são agitadas. Isso não é verdade, né? Porque a minha ansiedade me aquieta e eu fico calada. E aí eu entro num processo de não quero ver ninguém, não quero conversar, porque eu tô tentando lidar com algo dentro da minha cabeça que tá um barulho absurdo. Então, exatamente, a ansiedade tá aí dentro, né? Ela mora aqui dentro. Você não coloca ela pra fora. E aí, assim, eu a vida inteira achei que eu não era ansiosa. Eu sempre consegui, né, manter a calma em alguns momentos, né? Mas até um dia que o meu analista, né, vira pra mim e fala assim: que tal a gente cuidar um pouco da sua ansiedade? E a minha primeira reação é assim: mas eu não sou ansiosa. Eu não tenho isso, né? E aí eu comecei a observar que realmente quando eu entro num processo mais ansioso de expectativas, eu calo. Aí o doce, eu acho que é uma questão, acredito que de nós 4, né? Nós somos as surtadinhas dos docinhos, né? Assim. Mas o sono alterna. Tem momentos em que eu durmo muito e momentos que durmo nada. Então, por isso que eu tô falando, não tem um checklist. Sim, não dá para você pegar um rol de sintomas e dizer: eu tenho ansiedade porque eu tenho isso. Sempre vai ter um que é diferente. E infelizmente, só fazendo um gancho nessa questão do checklist, né? Isso é algo muito presente nos nossos dias atuais, né? Então a gente coloca lá no Google, faz um checklist, eu tenho isso, então eu tenho um transtorno de ansiedade. Opa, às vezes não é assim, né? Nem tudo que a gente vê na rede social, no Reels, no Google, ou seja lá onde quer que seja, nem sempre é 100% verdade. Por isso que a busca sempre pela ajuda, né, profissional é muito importante. E cada ser é único, né? Exatamente. E o nosso psicanalista também, a gente não faz diagnóstico. Então, também ter essa listinha não ajuda em nada. Sim. Você precisa, de novo, né, ter esse autoconhecimento e procurar um profissional que te ajude a enxergar essa ansiedade, se é boa ou não. Exatamente. Né, porque a listinha não vale de nada. Porque a gente vai ajudar, na verdade, o outro ali que tá com a gente no atendimento a se enxergar, né? Isso. Porque se ele não se perceber, se não se enxergar, não vai existir processo, não vai existir autoconhecimento. A grande verdade é que nós não somos um sintoma, né? Nós não somos a ansiedade ou a depressão, ou seja lá qualquer outra doença do século XXI que as pessoas... Não te define, né? Isso não define. Você pode ter momentos ansiosos. Você pode ter uma ansiedade generalizada. Você pode ter um momento de depressão. Pode ter uma depressão patológica. Mas você é você. Falando nisso, o que você falou agora da doença do século, realmente a ansiedade e a própria depressão, ela é uma doença não desse século, né? Do século, começou no século passado, mais ou menos, né? Porque hoje a gente vive muito mais ansioso, né? No sentido de tem que estar sempre provando algo para alguém. Hoje a sociedade, ela cobra da gente, né, esse tipo de comportamento. A gente tem que estar sempre no melhor emprego, a gente tem que estar sempre bonita, as mulheres, né? A gente, assim. Os homens também, né? Mas assim, os homens também, mas a gente precisa estar bem, a gente precisa mostrar aquela coisa linda e maravilhosa. Estar em destaque, né? Estar em destaque, porque senão a gente não é reconhecido e isso acaba trazendo, por conta dessa sociedade, desses movimentos todos, até de internet, de outras redes sociais aí, a gente precisa ser o melhor, ser a melhor. Então isso tudo vai trazendo também esse quadro ansioso nos dias de hoje. Sim. E como que você enxerga em você? A minha ansiedade,
Você não falou. Tá fugindo. Olha o mecanismo de defesa. Pois é. Então, eu também tenho bastante insônia quando eu fico ansiosa, não consigo dormir, a cabeça fica girando, pensando como que eu vou fazer, como que eu posso não errar, como que eu posso me sair bem. O doce, sempre, o docinho. E tem uma coisa que vocês não falaram, mas que provavelmente também podem ter esse sintoma, vamos falar assim, que é a procrastinação. Eu vou deixando para a última hora. Tipo, não vou, não vai dar certo, não vai. E eu fico na procrastinação. Até o minuto final que eu falo assim, não, tá bom. Não tem mais jeito. Agora eu vou. Você se mexe e vai. E aí é lógico, a gente consegue, né, controlar essa ansiedade e no final dá certo. Mas eu tenho essa insônia, assim, que é difícil. Você falou uma coisa muito interessante, Cris, que é sobre o medo de errar, né? Muitas vezes o medo de errar, ele tá muito presente na nossa ansiedade, né? E por isso, justamente, a gente vai procrastinando. Sim, eu prefiro não fazer. Porque no meu modo de ver, a ansiedade é um medo. É medo. É medo de alguma coisa. Sim. É medo de errar, é medo de não dar conta. É medo de não dar conta. É o medo. Sim. É o medo que paralisa. Aí quando chega nesse medo paralisante, é esse momento que a gente está falando aqui que precisa de um cuidado, né? De uma atenção maior. E quem diz que tem que dar conta de tudo, né? Quem disse isso? Ninguém, O né? primeiro ponto, né, é aceitar que todos nós vamos ter ansiedade em algum momento da nossa vida. E tá tudo bem, faz parte do processo. E que nem sempre precisamos dar conta de tudo, né? Até porque a gente pode começar, né, a discutir o que é tudo. Às vezes o tudo pra mim não é o tudo pra você, né? Essa ideia de que eu tenho que dar sempre 100%, que eu tenho sempre que ser super produtiva, né? Essa coisa da sociedade do cansaço. Sim. Então, se eu não tô exausta é porque eu não realizei. Então, Tem que estar sempre ocupado. tem que estar né? sempre ocupado. É um símbolo de status isso, né? Assim, eu tô ocupado, não posso fazer, tô ocupado, não posso fazer, não tenho tempo pra nada. Então, assim, aí quando você para, você entra numa coisa assim, não tô fazendo nada, como assim? Preciso fazer alguma coisa. E aí você não se dá o tempo necessário de descansar, né? O teu cérebro não entra num processo de calmaria, né? Onde você precisa desse momento, né? Por que o sono é sempre um alerta? Porque é no sono que a gente consegue reestruturar algumas coisas, né? E descansar. Exato. As células do corpo, o corpo todo precisa de um momento de descanso. E se a gente não descansa, a gente não produz. Até a gente pensa, às vezes, né, que o dormir muitas horas, às vezes, nem sempre também é um sinal de um sono realmente saudável. Até a gente trouxe aqui, né, o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, né, que acho que todo mundo gosta muito. E tem um capítulo desse livro que eu gosto muito, que ela fala exatamente sobre o sono. As pessoas ansiosas tendem a não ter um sono realmente... Restaurador, né? Sim. Então, às vezes você tá cansada de novo. Por exemplo, no meu caso, que a tendência é dormir muito, eu durmo muito, mas eu acordo sempre cansada. Então, não é um sono realmente restaurador e produtivo, né? Um período de sono produtivo. Há uma coisa que eu percebo em mim, né? Porque daí eu não durmo, né? Fica com esse sono todo agitado. Aí eu fico tensa. Isso. Aí começa a doer aqui, Sim. né? Aí o corpo tá gritando, né? Pra você que você tá ansiosa. E você não presta atenção. E quantos hoje em dia, né? Cheio de tensão, um monte de coisa. E acha que é porque... É do trabalho, é normal. Ou porque eu fui na academia, não fiz o exercício direito, né? Mas na verdade é uma ansiedade que tem ali. Uma preocupação, um excesso. Um excesso. E um excesso de medo do novo. Tanto assim, tudo que eu não sei, tudo que eu não vivi ainda, gera uma ansiedade ligada a esse medo. Ainda assim, pode ser bom, né? E aí eu volto na questão da montanha-russa. A montanha-russa, ela gera isso, né? Você tá lá naquele carrinho, uma hora que ele vai... A expectativa. Aquela expectativa, e você vive isso. Só que quando acaba a montanha-russa, acabou. Passou. Então, a gente pode pensar um pouquinho na ideia
da vida na montanha-russa, né? A gente tem momentos de altos e baixos. Sim. E tem momentos mais calmos, momentos mais ansiosos, momentos mais tristes. Isso faz parte. Faz, porque a nossa vida não é uma constante, né? A gente tem que estar sempre procurando amadurecer, crescer, né? Exato. E a nossa vida foi isso. Uma vez a minha analista falou pra mim assim, a nossa vida é igualzinho aquele aparelho que tem quando tem no hospital. Fica fazendo assim. Porque a nossa vida tá assim. Se ela estiver numa constante, Já é. acabou a vida, Então, não tem mais vida. isso. Então, acho que é bem essa ilustração que você trouxe aí, né? E da montanha-russa também. E acho que a gente pode pensar um pouquinho assim, né? O que a psicanálise pode fazer pela ansiedade, né? Assim, ajudar as pessoas nesse momento. Então, eu tenho uma ansiedade, eu não estou dando conta dela, eu estou sem dormir, comendo muito doce, meu peso está alterando, né? Não consigo ser produtivo. Não consigo ser produtivo, fui mandada embora, sei lá como é que tá a minha vida, né? As minhas relações em casa estão mais confusas, porque quando eu entro num processo muito ansioso ligado ao estresse do dia a dia, eu fico mais irritada, eu fico, né, assim, eu acabo projetando no outro um pouco do que eu tô sentindo. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Raiva é natural. E às vezes eu nem sei de onde vem aquilo, né? Tá tudo aqui dentro, mas aí eu começo a despachar para quem tá perto. E aí a busca da análise, né, a busca da terapia vai ajudando a gente a recolocar essas coisas um pouco no lugar, né? O que é meu? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com a minha ansiedade? Como é que eu vou lidar com o meu estresse? Que é do dia a dia, não tem jeito. A gente vive num mundo, né? A gente está exposto a isso todos os dias, né? E como é que eu vou transformar a minha vida numa vida saudável? Fazer atividade física é fundamental, mas ela não é a única forma de ser saudável. Sim. Porque não adianta nada eu fazer atividade física e transformar a atividade física num ponto de estresse. Hoje eu não fui para academia. Uma obrigação. Hoje eu não consegui ir para academia. Hoje eu não consegui treinar braço, perna, blá, blá, blá. Aí entra num outro processo. Você está cuidando do corpo, mas não está cuidando da mente. E daí você entra numa autocobrança que automaticamente gera mais ansiedade. Exatamente. E a busca do porquê da ansiedade também pode ser, na psicanálise, né? A gente tem que ir a fundo com o paciente para saber de onde vem esse... Eu vou falar uma palavra aqui, mas esse descontrole, né? Lá da nossa infância, lá da nossa, né? Fazer essa investigação, que nem, né? A gente sempre fala, né? A psicanálise é uma investigação. Para a gente saber lá atrás, né? Quando a gente está na análise, o que aconteceu e por que a gente vem tendo essa ansiedade até a vida adulta, por exemplo. E é muito comum, né, Cris, a gente perceber, assim, nos nossos atendimentos e até na nossa própria análise mesmo, que isso, na grande maioria das vezes, é claro que nada é 100%, né? Mas na grande maioria das vezes, essa ansiedade, ela já acontece desde a infância. Sim, a gente não percebe. Não é no instalar de dedos que, opa, hoje eu sou uma pessoa ansiosa. Isso é muito raro, né? São casos específicos, mas geralmente vem desde a infância. Então, por isso que realmente é muito importante, porque a gente não vai só entender de onde vem, qual é a raiz, mas também, como a Rê disse, tentar encontrar ferramentas no processo, né, de análise para lidar com aquela situação toda. E eu acho que a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai para terapia e vai sumir tudo, né? Não mesmo. Nada some, nada desaparece. Talvez eu só olhe de uma outra maneira para a situação. Até porque... Eu aprendo a lidar com algumas situações que antes eu não sabia lidar. Exato. Né? Até porque às vezes a gente vai para terapia já na vida adulta, né? Então já aconteceu tantas coisas, porque, né, ilusão achar que o que aconteceu na infância vai ficar lá na infância, vai ficar na adolescência. Não, você vai carregar isso para a vida até o dia que você olhe, crie consciência e vai trabalhar isso. Aí muitas vezes você já veio com um sintoma, né? Já tá lá instaurado no seu corpo e tudo mais, muitas vezes.
É um processo, às vezes de anos, né, de terapia, Acho de que isso é um análise, ponto enquanto muito você quer importante. olhar para aquilo também, né? Porque às vezes você sabe que você tem, mas você não quer olhar. E acho que é um ponto muito importante isso que você falou, porque muitas pessoas acabam procurando a terapia e é natural isso, porque você tá naquela angústia e você quer resolver o problema. Quando a gente já vem com uma predisposição para a ansiedade, então, assim, também pode ser genética, pode ser biológica, né? Pode ser ambiental, uma coisa assim. E o tratamento na psicanálise será o mesmo. Só que, às vezes, com adição de remédios, de medicamentos e tal. Mas, assim, a pessoa, quando chega no nosso consultório, ela quer resolver o problema naquele momento. E não é isso que a gente vai fazer. A gente pode até aliviar a sensação da ansiedade. Até porque não é a gente que vai resolver. Não é a gente. Né? Isso é importante. Também, não é a gente. Vai fazer a pessoa enxergar, né, que aquela ansiedade que ela está se sentindo naquele momento, a gente pode fazer com que ela enxergue que não é ali que ela vai tratar. É lá atrás. Então, assim, não é chegar lá e falar, estou com ansiedade. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não existe isso na psicanálise. Né? Não existe uma solução imediata e mágica. Assim. Tem um exemplo que eu uso às vezes com os pacientes, que é igual quando a gente tem dor de cabeça, né? Tudo você pega a Neosaldina na bolsa, só que chega uma hora que a Neosaldina não faz mais efeito. Então é aí que você vai entender o porquê. E depois a dor de cabeça volta. Exato. Então você tem que saber qual é, de onde vem. Da onde vem. Acho que assim, no consultório, né, é muito particular isso de cada paciente. Como você disse, na maioria dos casos não surgiu do nada. Algo que eu tenho observado, na maioria dos casos, tem geralmente um fator genético. Então é muito comum, né? Às vezes o paciente fala, meu pai era muito ansioso quando eu era mais novo. Eu lembro que ele me cobrava muito. Já é um alerta pra gente, opa, será que isso já vem, né, de uma questão familiar também? E essa criança também se desenvolveu dessa maneira, né? Então naquele ambiente, aí entra a questão ambiental que você trouxe também. O que vocês têm observado no consultório de vocês? Eu sempre penso que, assim, né, dentro da estrutura do consultório, né, do setting analítico, as pessoas trazem, não é exatamente a ansiedade. Né? Raramente eles chegam, assim, com a questão muito clara, né? Sim. Assim, tenho a ansiedade, preciso resolver. O que chega é uma angústia, né? Uma sensação de um mal-estar, né? Um desconforto. E à medida que a gente vai buscando, né, essas reflexões sobre onde está esse lugar, né, que lugar é esse do desconforto, a gente acaba encontrando esse excesso de cobrança que as pessoas têm de si mesmo. Então, é aquela questão de que eu preciso fazer isso, eu preciso, aos 30 anos, ter uma vida já completa e organizada, eu tenho que ter um cargo na empresa, eu tenho que ter um carro, uma casa, uma família, 15 filhos, o cachorro, sei lá. E aí, passa um pouco só dessa coisa do que as pessoas falam, né? Assim, a pessoa tem qualquer movimento, assim, tá ansiosa. Eu acho que a gente precisava parar um pouco e desmistificar o que é essa questão, né? Porque a ansiedade boa precisa ser preservada. Ela não pode ter sempre essa conotação de algo que precisa ser tratado. E a que chega no consultório já de uma maneira mais instalada, mais, né, que causa prejuízos à vida das pessoas, a gente, na verdade, não vai tratar a ansiedade. Essa é a grande questão da psicanálise. O médico, o psiquiatra, vai tratar a ansiedade. A gente vai cuidar do ser humano como um todo. E o porquê dessa ansiedade, né? E como é que ele entende essas cobranças da vida. E por que ele quer ser essa pessoa, né, instagramável, por exemplo. Né? Ou ser essa pessoa que, para mostrar para os outros, eu tenho que estar sempre... E, infelizmente, isso é uma cobrança cada vez maior da nossa sociedade. Sim, né? Sempre foi. E hoje, com esse termo instagramável, isso é ainda maior. Porque eu preciso ter o que o outro tem. Isso. Mas a gente esquece que o outro só mostra na tela do Instagram o que ele quer mostrar. Né? E isso gera uma autocobrança. Então, exatamente. você está sempre querendo atingir o objetivo não seu,
o do outro. Que nem sempre é o objetivo real, na maioria das vezes. Então, eu acho que quando chega no consultório, o que chega é a angústia. Assim, é o meu olhar. Sim. Né? E como você está trazendo essa questão da angústia, né? E o nosso próximo tópico ali é a depressão, né? A Mayara trouxe assim, eu quero estar ali mostrando, estar bem. Isso me gera uma ansiedade, mas dependendo de como vai caminhando isso vai gerando cada vez mais angústia. E como é que eu chego aí na tal da depressão? Então, a depressão, como a ansiedade, ela é algo que hoje ganha uma conotação sempre, eu acho que fica num senso comum um pouco complicado, né? Porque, assim, ser triste ou estar triste por alguma coisa não é estar deprimido, né? A tristeza faz parte da vida, como a ansiedade, como a felicidade, como o medo, a raiva. Se eu não tenho tristeza, eu não sei o que é alegria. Exato. Então, se eu não tenho nenhum momento onde eu me fecho, né, para ficar com os meus botõezinhos pensando como é que eu vou lidar com a minha situação, eu não consigo caminhar. Então, a gente vive num mundo onde a tristeza ganhou o status de depressão. E acho que nosso papel aqui é um pouco tirar isso, né? Não que a depressão não tenha a tristeza. Tem e muito profunda, mas é aquela tristeza persistente. É aquela tristeza, né? Que eu perco um pouco o desejo da vida, eu perco um pouco a cor. Coisas que eu gostava tanto de fazer, não pra gosto mim não tem mais sentido. E acho que tem uma coisa que é importante a gente deixar claro também, né? Que quando a gente pensa em depressão, eu acho que isso é muito comum. Pelo menos na minha mente, assim, na minha cabeça, vem uma pessoa deitada na cama, chorando, triste. Nem sempre isso é a realidade. Porque muitas vezes essa pessoa está passando por um processo depressivo, mas ela continua vivendo a vida dela porque ela precisa dar conta da vida e da cobrança que as pessoas fazem. Ela precisa pagar as contas dela, ela levanta, ela vai trabalhar, ela tem que cuidar da família. Exatamente. E a hora que essa depressão é percebida, normalmente é a hora que ela para. Ou trava. Exato. Por algum motivo, ou por uma grande ansiedade, ou por uma síndrome do pânico, que também muitas vezes vem junto, que é outro tema que a gente pode falar mais pra frente. Então, a depressão, ela paralisa a depressão, né? Ela faz com que a gente pare para pensar na vida da gente. A depressão é a falta de vontade, né? É a falta de vontade de viver. É você não enxergar um futuro, não enxergar a sua vida. Para você, naquele momento, não tem saída. Então, é essa depressão que é tratada, né? Que a gente vai tratar. Exato. Quando chega nesse ponto, precisa ser tratado. E aí a gente tem também, como a ansiedade, a gente tem tipos de depressão. Se é que a gente pode chegar nisso, né? Várias maneiras de enxergar a depressão. Então, se a gente vive um luto, né, se a gente perde alguém, ou se a gente é demitido, ou se tem um fim de um relacionamento, ou, né, se você tinha uma expectativa muito grande com algo e esse algo não acontece, a gente lida com uma coisa que é uma perda. A perda, para todo psicanalista, ela envolve um luto. Ela envolve um momento de tristeza mais constante, né, de uma tristeza em que você precisa... Uma tristeza doída mesmo, uma coisa pra dentro. Isso. E que você precisa lidar com ela. Então, existe uma depressão, não é momentânea, mas ela é uma depressão que tem um motivo ali. Então, tem um trauma, tem uma perda, tem uma situação de extrema violência, ou, né, a gente pode imaginar 1000 situações no mundo de hoje, e isso desencadeia um processo de tristeza muito profundo, que é uma depressão. Sim. Assim como também tem a depressão patológica. Sim. Né? Que é a depressão que ela pode acontecer ali após um trauma, mas ela tende a voltar em alguns momentos da vida. Essa depressão
vamos falar assim, um pouco mais rápida, né? Que você trouxe, também tem já depressão pós-parto, tem esses tipos, É né? porque ela tem um ponto de partida. Uhum. E esse ponto de partida, ele é facilmente identificado. Sim. A depressão patológica, que é o que a psiquiatria, né, fala, não tem um ponto exato. Então, assim, a gente não... Você vai ao médico e fala pro médico assim, eu não sei, mas eu não tenho vontade de nada. Aí aparecem os sintomas, né? Eu não tenho vontade de comer, eu tô comendo demais. Eu não tenho vontade de dormir. Eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Eu faço as coisas, mas eu não tenho prazer nisso que eu faço pra fazer. Muito triste, Eu não tenho angustiado. sonhos. Aí precisa da química, né? Eu não tenho um propósito de vida. Uhum. E aí é necessário que a química do medicamento faça esse papel, porque eu preciso reorganizar os meus neurotransmissores para poder meu corpo reagir, para eu poder lidar com o que eu estou passando. Sim. A do trauma ou a do luto nem sempre precisa do medicamento. Às vezes a pessoa na terapia ou com uma boa atividade física, né, com bons hábitos alimentares, a pessoa vive o processo e consegue sair. Né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas a questão da medicação hoje em dia é algo muito delicado, né? Porque igual vocês estavam falando sobre a diferença, né, de ter uma tristeza momentânea e estar em um quadro depressivo. É muito comum hoje que, tô me sentindo triste, eu vou no médico e vou pedir um remédio para me sentir feliz. Isso. É basicamente isso que as pessoas enxergam, né? Que aquele remédio vai trazer a felicidade. Uhum. Então, isso é algo que a gente precisa estar muito atento também, a essa questão da medicação. E justamente também por conta do diagnóstico. Que a pessoa, que nem você falou, vai lá no Google, dá o Google, eu tô com depressão, vou no médico e o médico dá o remédio. Sim. Só que o psiquiatra, ele também precisa ter um trabalho conjunto com o psicanalista ou qualquer outra forma de terapia para entender exatamente o que está acontecendo com o seu paciente, para medicar ou não medicar. Sim. Né? Até para porque procurar a medicação mais adequada ou não. Até porque se houver a necessidade da medicação, que é o psiquiatra que vai prescrever, porque a gente não prescreve, aquele medicamento, como a Rê, né, bem citou anteriormente, ele vai tratar o quê? A questão química do cérebro e os sintomas que aquela pessoa está tendo. Mas e essa depressão vem da onde? Exato. Aí é na terapia. Isso. Não é a medicação. Não trabalha só um lado, né? Então, assim, não adianta falar que vamos resolver a depressão só com medicamento, como muita gente acha que é. Não. Bem como em alguns momentos a terapia vai precisar da medicação também. Sim, né? sim. Né? As Em coisas conjunto, andam em né? conjunto, Exato. né? Mas é que hoje também tem essa coisa o remédio salva a pessoa, né? Só que não, né? Não é só... O remédio ajuda, mas precisa ter um direcionamento para a pessoa entender o que é a ansiedade, a depressão e poder seguir sua vida da melhor maneira possível, mais saudável. Até para que, caso em algum momento aquele estado depressivo retorne na vida dela, porque pode ser que aconteça, ela tenha uma possibilidade de saber como lidar com aquela situação. E isso ela vai aprender na terapia, não é com um remédio, né? Pode falar. A gente estava muito educada, hein? Nossa. Né? Quem tá vendo a gente aqui até parece que a gente conversa assim, tudo educadinho, né? Todas calmas, Todas plenas. calmas, plenas. Não são né? espetadas, gente. Não, esse nome apareceu do nada, né? Depois a gente conta pra vocês no final a história. A questão maior é assim, que aí, como eu falei lá na questão da ansiedade, na depressão, eu volto a falar. A gente precisa aprender a diferenciar o que é natural do ser humano. Então, o que é uma tristeza, ok, né? Aquela tristeza que, né, me ajuda a entender processos e seguir em frente. E quando isso passa do limite, fica no exagero. Então, mas sabe uma coisa que eu acho, que eu vejo que acontece muito? Hoje, nossa sociedade, a gente já estudou muito sobre isso, né? O Baldwin, né, que falava, assim, a nossa sociedade é muito imediatista. Isso. A gente quer tudo para ontem. Sim. A gente quer sarar para ontem, a gente quer ficar poderosa para ontem, a gente quer ficar sem a nossa ansiedade para ontem.
E a vida não é assim, né? Então, isso também gera muita ansiedade, porque você quer estar sempre, que nem a Mayara falou, sempre plena, sempre em ordem, sempre poderosa, sempre no Instagram. Aqui dentro eu tô Tudo. Aí, Tá tudo quebrado, arrebentado. mas você Mas tem eu que preciso ser mostrar aquela que eu sou bem. pessoa. Então, assim, o remédio, eu acho que ele vem muito nessa coisa também de... não, vou tomar o remédio, vai ficar tudo bem, Isso. né? A gente tem um remedinho pra dormir e um remedinho pra acordar, sabe? O remedinho pra ter vitalidade, Um remedinho para emagrecer, para acompanhar a alimentação. Daí eu preciso de remédio pra dormir, mas daí eu sinto muito sono no dia seguinte, porque eu não tô lidando com as minhas questões. Isso. Aí eu tenho que ter um remédio pra ficar bem durante o dia. Durante o dia. Tem Mas que aí tem que tomar tomar um cuidado. remedinho pra não comer exageradamente. Mas eu Porque também eu não estou quero cuidar ansiosa. da minha alimentação. Isso. Né? Né? Então, todos esses cuidados são um conjunto de cuidados para a gente ter essa saúde mental um dia. E nessa linha, aí a gente fala, né? Assim, então, aí a pessoa vai para uma atividade física e quer que em uma semana resolva um sedentarismo de Eu falo, 15 anos. eu costumo entendeu? falar assim, a gente não fica gordinha, né, de um dia para noite. A gente demora, sei lá, 10 anos, a gente engordou 10 quilos. Aí em um mês você A quer gente quer perder os perder os 10 quilos. Porque a gente é a sociedade do miojo, né? Não está De uma vez eu ouvi uma frase nessa questão da alimentação, assim, o problema não é o que você come do Natal pro Ano Novo, o problema é o que você come do Ano Novo pro Natal. Quer dizer, você ficou 10 anos naquele processo de engorda. E aí, em um mês de tomando remédio ou de fazendo academia, você quer perder os 10. Não vai acontecer. E é exatamente o que a gente vê no consultório. Daí, quando o paciente chega com aquela angústia de eu De preciso querer resolver. Agora, né? Ele tá carregando isso, 30 anos. né? E agora ele chega lá e fala assim, eu preciso resolver agora. Exato. E o que ele tá carregando? Então, assim, o paciente chega no consultório, o que ele tá carregando? Quais são os sintomas que vem aí, que a gente percebe, peraí, porque, né, a gente já sabe, ele não vai chegar e falar assim, tô com ansiedade, tô com depressão, tô com nada, até porque até a pessoa aceitar um diagnóstico médico, porque psicanalista também não dá o diagnóstico, Leva um tempinho, leva um né? tempinho. Daí aceitar que ele precisa tratar aquilo, tomar um remédio, que seja o médico. Só pra ele ir pra terapia já é um processo. Exato. Às vezes quem tem que levar é o marido, é a mãe. O que chega, né? Qual que é esse sintoma que chega que a gente fala, acho que tá com um pezinho ali na depressão? Eu acho que é essa coisa da persistência. Ou da persistência de um luto que a pessoa não consegue lidar mesmo, ou da persistência dessa falta de desejo, né, da persistência dessa falta de sonho. Eu acho que o homem, quando não é capaz de sonhar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele está desistindo da vida. E o ser humano, por essência, é capaz de sonhar. Sim. Será que a gente conseguiria? Acho que seria até interessante para quem está assistindo trazer um exemplo de, por exemplo, num processo de luto. Quando esse luto ele é uma tristeza, porque ele faz parte do processo de luto, ou quando ele se torna uma possível depressão. Acho que talvez seria legal a gente trazer um exemplo mais concreto, sabe? Não sei. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, num luto de trauma. Até porque o luto nem sempre é por alguém que já se foi, né? Isso é muito legal da gente lembrar. Porque o luto de pessoas que se foram, na grande verdade, esses são mais fáceis de identificar. Então, assim, a pessoa está triste porque alguém se foi. Ou porque o relacionamento acabou, ou porque a pessoa morreu, né? Então, o lugar tá ali, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, num luto de um trauma, tem uma coisa do trauma que alguns psicanalistas lidam de formas diferentes com o que é trauma. Mas tem um em especial que fala uma coisa, que é o Ferenczi, que ele fala assim, a questão do trauma não está exatamente no episódio vivido, mas ela está na forma como a pessoa que foi buscar ajuda pelo episódio vivido de não ser escutada. Então, aconteceu algo comigo que eu considerei muito ruim, e eu vou, ou na infância, ou na adolescência, ou até na fase adulta, eu vou atrás, né, de uma pessoa que seria o meu suporte, eu conto para a pessoa e a pessoa, mas isso passa. É normal. É normal.
Não Então, acontece só com você. não é só com você. Isso é terrível para a pessoa, porque aí ela entra num processo que, assim, é normal, não acontece só comigo, então o que aconteceu comigo não tem valor. Mesmo o que eu tô que seja doendo sentindo tanto. não tem valor. A minha angústia não vale nada, porque já aconteceu com outras pessoas, ou porque é pouquinho para o outro. E aí, quando isso ocorre na infância, a criança aprende que ela não tem valor. Essa criança é mais suscetível a processos de tristeza profunda e dessa falta de capacidade de sonhar. Então, se a gente tem no consultório uma pessoa que constantemente tem planos e não executa, chega lá assim, eu quero fazer isso, e na sessão seguinte a pessoa já jogou fora, porque isso não vai dar, porque não vai dar. É um sinal de alerta. Tem algo que pode caminhar para uma depressão ou já estar instalada um processo depressivo. E isso a gente tem que ter uma escuta muito refinada, porque a gente não vai dizer para o nosso paciente, olha, você está com depressão. Mas a gente tem que ir encontrando com ele um recurso, e se ele sozinho não dá conta, é nosso dever encaminhá-lo para um médico, para o médico poder olhar isso de uma outra forma. Então, eu acho que o psicanalista, de modo geral, ele tem um papel importante nesse lugar, que é o lugar de escutar. Sim, e sem julgamento, né? E de acolher essa dor. Sem essa coisa assim, é pouco, é muito, é isso, é aquilo. Não existe a comparação, né? Porque cada indivíduo sente de uma forma as coisas. Tem um que conseguem sair bem das situações de trauma, de luto, e tem outros que não. Então, depende da vivência, né? E depende da condição psíquica da pessoa. E aí é um pouco natural dela, né? Tem pessoas que são mais melancólicas, tem pessoas que são mais. Não, aí é o temperamento, né? O jeito da pessoa, é a essência Eu das acho que pessoas. uma coisa pra gente também observar, né, que você trouxe isso, o isolamento social, uma baixa autoestima que a gente vê muito em adolescente, que, de certa forma, acontece mesmo muito no adolescente, mas até que ponto essa baixa autoestima é só da adolescência? Ou se tem algo por trás. Exato. Mas sabe o que eu acho? Porque hoje existe uma cobrança, de novo, né? Muito da sociedade. Então, por exemplo, se a pessoa vai... Antigamente, por exemplo, eu uso óculos faz tempo. Eu, com 12 anos, com óculos na escola, se me chamassem de 4 olhos, por exemplo... Fazia parte do Não significava muita coisa. Hoje... já é bullying, já é alguma coisa que a sociedade mesmo já vai taxar aquela criança que chamou a outra de 4 olhos, de gordinha, de feia, de burra, sei lá o quê. Hoje é enfrentado diferente esses tipos de brincadeiras da infância, né? Vamos falar brincadeira. Não é legal de jeito nenhum. Mas hoje já é uma coisa assim, não, me chamou de 4 olhos, então, nossa, eu já fiquei deprimida, já vou botar lente, já vou cortar, já vou fazer cirurgia no olho, já não vou mais, não quero saber. Então, assim, tem essa coisa que hoje tudo é amplificado também, né? Mas eu acho que é a sociedade da gente hoje que faz essa coisa amplificar. Tanto também a própria depressão. Porque se você tem um quadro depressivo e você não está realmente bem, e você... Ai, meu Deus, eu vou no psicanalista. Ai, eu vou no psiquiatra. Gente, eu não sou louca. Né? A gente escuta muito isso, né? Eu vou procurar ajuda se eu mesmo não acredito que eu tenho essa... doença, essa dificuldade de lidar com aquelas coisas, né, e é porque que estão me agradando. Acho que por mais que hoje em dia a gente escute muito mais falar sobre saúde mental, porque é muito falado, né? mas ainda é um tabu. Sim. Né? O fato de nós falarmos, de você ver nas redes sociais sobre o assunto, a gente percebe muito que não deixa de lado o tabu que ainda existe. Existe. Você vê os famosos, né? Os atletas que teve as Olimpíadas recentemente, e os próprios atletas falando sobre a saúde mental, né? A cobrança que eles têm, como que eles são tratados, o que se espera daquele atleta que está sempre na mídia. A pessoa tem que estar sorrindo, tem que estar linda e maravilhosa, e em forma.
E não é assim que ela é por dentro. Aquilo ali é o que ela está mostrando para todos verem. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado para poder enxergar a fundo, nós, né, psicanalistas, enxergar exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque ela já chega mesmo com esse negócio, não sou louca, eu não estou com nenhum problema, né, não sei o quê, mas eu vim não é louco. porque eu tô com uma questão no meu emprego. As pessoas procuram terapia porque tem no trabalho. Eu tenho que atingir a meta, não atingir a meta, meu Deus do céu, vou perder o emprego porque eu não atingi a meta, mas espera um pouco. Né? Mas essa questão do trabalho é uma coisa também pra gente olhar, né, com cuidado, porque assim, o estresse, vamos lá, dentro do trabalho existe estresse, né, você tá dentro de um projeto e tal, mas às vezes é um estresse que parece que não tem fim, né, é um estresse constante, vai se estendendo, e esse estresse também pode entrar numa depressão. Pode, inclusive, porque é muita cobrança, vai mexer com toda a estrutura do teu organismo, do teu cérebro. Autoestima, aquela coisa, né, de você ter sempre buscar a perfeição, o tal do 100%. Inclusive, tem alguns estudos atuais que dizem, né, que grande parte das questões psíquicas, vamos chamar de transtornos psíquicos, seja ansiedade ou depressão, hoje em dia estão cada vez mais visíveis dentro do ambiente do trabalho, né? Então é como se fosse o estopim para aquela pessoa desenvolver aquelas questões, né? Que, como a gente já disse, já vem de muito antes, mas é como se o copinho tivesse transbordado. Porque o ambiente do trabalho, na grande maioria, também é um lugar de uma autocobrança muito grande. E aí você vai entrar naquela parte que a gente já falou, né? Da sociedade do cansaço, lá que tem inclusive o livro. Porque você tá sempre ocupado, cheio de reunião, né? No celular, ali atendendo e tudo mais. É símbolo de status, né? Você não sempre ocupado, não tenho tempo. Sabe essa coisa de se você não encerrar o seu trabalho no horário? Tá? Não pode. Não pode, né? Você tem que ir sempre um pouquinho mais. Gente, o meu trabalho é das 8 às 5, às 5 eu tenho que parar. Mas o cliente me manda mensagem, eu tenho que responder. Sábado, 9 da manhã. Não, tá tudo bem, não é o seu horário de trabalho. E aí a gente, o que a gente percebe, né? Vem muito disso no consultório, por causa do trabalho. Aí a pessoa vai entendendo, né? Quando não chega num estado de depressão, vai entendendo, e aí vai entendendo que a cobrança surgiu lá atrás, né? Na infância, a gente, na psicanálise, a gente sempre volta, né? Pra infância. Todas essas questões. E aí, se a gente parar pra pensar, todos os sintomas que a gente fala, né? Os gatilhos e tal, tanto da depressão como da ansiedade, eles são muito parecidos. Porque são as cobranças, essa coisa da busca da perfeição, a questão da autoestima, tá? Né, e a busca da felicidade. E a busca que da todo mundo felicidade. fala, né? Imediata. Imediata, Você de tem que ser preferência. feliz. Né? Como que você não tá feliz? Você tem tudo. Como assim? É comum essa frase, né? Você tem tudo. Você tem tudo. Gente, mas eu não tenho o que eu quero. Então, o que eu realmente desejo, eu não tenho. Não tenho. E aí, assim, a depressão, ela tá nesse lugar. Se eu não sei o que eu desejo, eu deprimo. É porque a gente também, as pessoas, o desejo que elas têm, muitas vezes não é o desejo delas. Não, é o desejo da sociedade. É o desejo do outro, da sociedade. Então, assim, você fica sempre correndo atrás de alguma coisa que não é pra você, que não é seu. E isso que você falou, né, Cris, nossa, mas você tem tudo. Isso a gente ouve muito. Então, pessoas em depressão, e daí, é claro que às vezes o outro, até como uma maneira de acolhimento, né, não, mas tá tudo bem, vai passar. Olha, você tem tudo, você tem um trabalho, você tem uma família. Mas será que é tudo isso que eu queria? Ou eu gostaria de outras coisas? Não é sobre o ter, né? Acho que é sobre o ser. Exatamente. E acho que tem coisas que a gente não deve falar para as pessoas. É preferível se calar. Em momentos de crises de ansiedade ou em momentos depressivos, né? Assim, até porque se fosse o ter, né? Quantas pessoas, né? A gente atende, a gente vê isso. Que tem tudo. Tudo que a gente material, né? Tem lá, tem a casa, tem o carro, tem um bom emprego, tem um status na empresa, um carro, tem filho. Ele conquistou tudo e chega e fala assim: eu não tô bem. Eu tenho algo que falta, né? Que somos seres faltantes, mas a gente não vai entrar nesse tópico. Eu fiz uma licença poética, né?
E daí dá até pra gente fazer... Só. A gente faz um falta, outro episódio, gente. Dá pra gente fazer falar um gancho nessa questão do ter, né? Com o que a gente comentou anteriormente sobre a ansiedade, que pode ter muitos fatores. Pode ser algo genético, pode ser algo biológico, pode ser ambiental, pode ser o trauma. Então, não é só apenas sobre o ter o carro do ano, a casa, ou isso ou aquilo. Até né? porque o desejo de ter pode ser um sintoma. E daí a gente não veria tantas pessoas, como a Cris trouxe, né? Famosas Com com problemas de depressão. problemas de depressão. Porque a questão da depressão, ela não tem uma relação direta com o ter ou a conquista em si. Porque se eu tô numa estrutura de angústia e, né, de tristeza muito profunda, tanto faz o que eu tenho. Exatamente. Eu nem quero comer. Não consegue ver nada, não consegue ver alegria, não consegue ver a luz. Tá tudo A vida fica cinza, né? cinza. Tudo Acho que tem até uma coisa que seria interessante, né, a gente compartilhar de algumas falas que a gente escuta com muita frequência em casos de depressão, né? No comecinho a gente falou sobre as pessoas que às vezes estão em depressão e continuam vivendo a sua vida fora daquele padrão da depressão, da cama, da tristeza, mas nossa, eu não aguento mais, eu não tenho mais vontade de nada. Isso. Às vezes são falas que a gente no dia a dia não dá importância, mas é sempre um alerta de, opa, será que tá tudo bem? Aquela pessoa que fez aquela viagem, que planejou e voltou da viagem, se pergunta, como é que foi? Legal. Gente, né, eu fui promovida e a pessoa, né, como é que... era pra ser. Não tem mais aquele desejo real, né, de conquistar. E aí são as falas que a gente, né, tem que estar ali sempre atenta, né? Isso. Eu quero dormir demais, quero não sei o quê, acho que eu não quero, acho que Eu não vou fazer falta. vou fazer falta, essa... Aí você tem uma comemoração de um aniversário de uma amiga, você, eu não vou, porque ninguém nem vai prestar atenção se eu vou ou não vou. Né? Você entra nesse processo de que você realmente quase inexiste. Né? Exato. Você tá ali porque o teu coração continua batendo, mas... Mas às vezes eu preferia que não tivesse batendo mais. Exatamente. Na realidade. Você se sente mais colocado na sociedade, naquele lugar que você tá. Nem na sua própria família. Às vezes vai em alguma comemoração, mas a pessoa fica ali, ela só está. Né? Fisicamente. Não consegue manter uma conversa, uma troca. São alguns sinais que a gente pode observar no dia a dia também. E aí eu volto, né, numa coisa que eu falei lá no início, que assim, eu acredito muito que faz parte até de um processo de lidar com todas essas questões do mundo hoje, você conhecer você, né? Essa frase ficou feia, né? Mas tudo bem. Porque assim, se eu sei quem eu sou, se eu entendo como o meu corpo funciona, se eu entendo, né, o que eu quero da minha vida, qual é o meu propósito, o que eu busco da minha essência, eu consigo lidar com todas as adversidades, porque a vida é cheia delas. Sim. Né? Eu não consigo passar uma vida sendo feliz. Felicidade é uma coisa muito engraçada, né? Que todo mundo quer, mas ninguém sabe o que é. Até porque, pra mim, a felicidade pode ser alguma coisa que pra você é diferente. E no momento de ansiedade pode ser um sundae, né? Bem grande. A gente vai voltar de novo nas turnadas dos dois, né? Pra mim, tem um açaí com granola e morango. Não, mas aí... É porque a gente fala de depressão, parece que a gente entra numa coisa mais entristecida, né? Vocês separaram as nossas caras. Mas sabe por quê? Porque eu acho que é um assunto tão... É muito delicado, né? E acho que por existir esse tabu da sociedade, a gente acaba entrando nesse processo mais para falar, mas a gente precisa falar de uma maneira que acho que foi que a gente buscou hoje desde o começo, de desmistificar mesmo. Isso, mais leve, né? Exato. Sem uma coisa assim do termo. Né? Gente, tem tanto termo técnico para tanta coisa. Tem tanto livro que explica tanta coisa. Sim. A questão maior, que eu sempre acho, assim, a gente tem que saber quem a gente é. A gente precisa perceber o que está acontecendo com a gente, parar e falar assim, peraí, o
que está acontecendo comigo? Isso. Onde eu tô? É. Né? O que eu quero? Preciso de ajuda? Não preciso? Quem que eu vou procurar? O que eu vou fazer? Né? E aceitar que todos nós precisamos de ajuda. E aceitar E que nada disso é frescura, né, gente? Não é frescura, ansiedade não é frescura e depressão muito menos, né? Precisa cuidar. O mundo não é perfeito, então assim, a gente não é perfeito também, né? A gente tem que respeitar os nossos limites, respeitar os nossos quereres, né? Onde a gente quer estar, como que a gente quer estar. O nosso cansaço. A nossa irritação. Eu acho que tem que aprender uns sentimentos que as pessoas impedem a gente de ter. Porque né? parece feio. É feio você ter raiva, não é feio, gente. Acho que a gente vai trabalhar isso, né, nos próximos episódios sobre a questão da saúde mental na infância, mas isso é algo que a gente ouve muito na infância. A criança tá com raiva. Não, é feio, você não pode ter raiva. Ou então assim, engole o choro. Exato. Você tá chorando por quê? Volta naquilo da valorização. Aí volta na questão, né, de que você precisa entender que aquela dor, aquele choro é real. Tem alguma coisa. Exato. Que para você adulto pode não ter nenhum, mas para aquela criança tem. E que para você pode ser algo pequeno, mas para aquela criança é algo gigante, gente. A criança não viveu a vida inteira e ela não consegue modular tudo isso. E volta naquilo que a gente falou da comparação da dor, né? Pra você pode ser algo pequeno, mas pra mim não é. Pra mim tem que sentir de uma forma. Exatamente. Igual, cada um é um. Exatamente. E falando de forma prática, né? Eu sei que a gente não vai resolver todos os problemas, até porque a gente resolve só os nossos, e olha lá, mas assim, de forma prática, né? Quais são as dicas que a gente pode dar, né? Ou quais são os tratamentos? A gente falou muito da terapia, mas tanto para ansiedade quanto para depressão. Eu penso assim, é óbvio que a gente vai falar de terapia porque é a nossa área. Lógico. Né? Seria até bobo a gente imaginar que 4 psicanalistas não vão defender a terapia psicanalítica, inclusive, né? Lógico. Só um adendo pra terapia, papel. Eu acho que você não precisa estar doente, nada disso pra fazer terapia. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Deveria ser regra. Assim, você ajuda você, né? E os coleguinhas que estão à sua volta. Então, gente, vamos facilitar a vida de todos. Até porque terapia não tem a ver com ter ou não ter um transtorno. Exato. Isso é um ponto importante. Que a gente em algum momento da vida, nós vamos ter questões que a gente vai precisar lidar e que a gente vai precisar entender e se autoconhecer e saber como lidar com aquela situação. Né? Então, é óbvio que, né, nós 4 aqui, né, colocamos a questão da terapia. Mas para além da terapia, né, além do consultório, eu acho que tem coisas que são importantes. Uma delas é a atividade física, de uma maneira saudável. De preferência, algo que você goste de fazer, para que não gere aquela cobrança. Isso. Né? E que fique muito ligada à questão do prazer. Exato. Que seja prazeroso, que você esteja presente. Então, você vai fazer uma dança, você tem que estar presente, né? Não é só você puxar um ferro lá e conta, mas a cabeça tá lá, a cabeça tá em outro lugar, não é? Tá presente ali, né? Eu acho que ter uma alimentação saudável, que a gente vive num mundo do fast, né? Assim, tudo rápido, a gente mal tem tempo em alguns dias para sentar para almoçar. E quando tem, a gente almoça tão rápido que você para e faz assim, e agora, né? O que eu vou fazer com essa meia hora que sobrou? Desfazer mais, né? Desembrulhe menos, aquela uma frase clichê, né? Mas é uma verdade. Rever a importância do descanso, né? Que a gente falou um pouco de qualidade do sono, qualidade de descanso. E o descanso, às vezes, fora do sono. Porque é sábado e eu não quero fazer nada. E tá tudo bem você não querer fazer nada. Né? Eu acho que valorizar o nada poderia ser uma ideia boa das pessoas começarem a refletir. Até porque o nada hoje é julgado como falta de produtividade. E às vezes fazer nada não significa necessariamente nada, né? Significa você se dar um tempo de ouvir, porque nesses momentos também que vem a criatividade. Sim. Né? Então, às vezes é quando eu vou conseguir parar, por exemplo, para fazer uma leitura que eu gosto, sem aquela cobrança do eu tenho que ler porque eu tenho uma prova na segunda-feira. São coisas diferentes. Eu vou ouvir uma música, eu vou assistir um filme. Esses hábitos é a diversão. Exatamente. Que você, vamos dizer assim, você... Não que você esvazia a sua cabeça dos seus problemas, mas você dá um tempo daquilo que está te incomodando e vai vivenciar alguma coisa que te dá esse prazer. Exatamente. Pode ser
mexer no jardim, mexer em vaso de planta, passear o seu cachorro, o seu gato. Dá um né? A gente pode, né, brincar com o nosso gato. E por aí vai. A gente pode, né, dar uma volta no quarteirão, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso ir para a academia. Tá bom, mas, né, se propõe a dar uma volta ao ar livre, né? Entre em contato um pouco, né, com a natureza, pisa na grama, né? Isso, tem as técnicas de respiração, que a gente sabe que ajudam muito. Eu meditação é uma coisa ajuda bastante, né? Eu acho que cuidar um pouco da religiosidade, Exato. E aí aqui não falando em religião. Acho que a espiritualidade, né? Que cada um vai desenvolver de acordo com as suas particularidades. Do jeito que quiser, do jeito que gostar, mas assim, aí é um cuidado, né, da alma, né? Sim. Um cuidado da mente. Eu acho que essas coisas todas podem ajudar. E daí a gente volta para o que a gente já falou muitas vezes, né? Que é a terapia. Sim. E quando houver a necessidade, a avaliação médica. A avaliação médica. E se houver necessidade, levar a sério a medicação. Até para que a gente também não banalize daí, né? Então vamos apenas, estou com depressão, vou apenas fazer atividade física. Não é só assim também. Exato. Né? É um conjunto. Porque não somos só físicos, né? Você fala, vou fazer atividade física para cuidar do meu físico. Mas sua mente. Mas sua mente fica onde, né? Então tem as emoções ficam aonde. É cuidar como um todo, né? E tem ainda uma coisa do autocuidado, né? Que é essa coisa assim, para as mulheres que gostam, né? Fazer a unha, se gostar. E que, inclusive, é uma das coisas que a gente vê muito em quadros de depressão. Sim, que a primeira coisa que as pessoas abandonam é o autocuidado. Exato. Então, assim, parece uma coisa fútil, isso, né? Mas é aquela mulher que sempre foi fazer a unha, de repente sempre tá sem o esmalte. Aí você. Exatamente. O que aconteceu? É um sinal também. A gente vê muito disso na depressão pós-parto, né? Sim, cuidar do cabelo, né? Comprar uma roupa. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas existem outros recursos, né? Você pode se cuidar em casa, né? Você pode, você não pode comprar uma roupa, mas você pode usar a roupa que você tem de uma forma diferente. Exatamente. Entendeu? Para os homens também esses cuidados físicos do autocuidado, né? Fazer a barba, ou cuidar da barba quando ela existe. Se o cabelo tá comprido, cuidar desse cabelo. Se tá curto, né? Manter o corte. Sim. Né? Acho que é uma das. Até compartilhando. Cuidado com as unhas, né? Cuidado com as unhas. A gente disse que a gente iria compartilhar coisas pessoais, né? Quando houver essa oportunidade. Uma situação pessoal que eu pude vivenciar nessa questão da depressão, né? Em uma questão familiar. Foi justamente essa questão da aparência. Foi o primeiro sinal que a gente viu ali na nossa família de que, tem algo que não tá bem, a gente precisa buscar ajuda. Que era uma pessoa vaidosa, que se cuidava e do dia pra noite estava com barba, com o cabelo sem fazer, sentado no sofá o dia todo. Sem o banho. Extremamente comunicativo e do dia pra noite eu só assisto televisão. Então, foi algo que a gente vivenciou e daí já estava num nível assim, precisamos de ajuda. Isso. E aí eu volto, né? Nunca é do dia pra noite. É que os sinais são tão pequenininhos, às vezes. É que às vezes a gente tá tão preocupado, né? A gente não no modo percebe. geral, né? Na nossa vida. Exato. Tá no automático, né? Que a gente não consegue olhar pro outro. Isso é uma coisa muito também ruim da triste. gente, né? Do ser humano. É não olhar para o outro. Você tá sempre olhando para o seu umbigo. E lembrar que o olhar não é o julgar, né? Não é julgar, mas é a empatia de, poxa vida, o que tá acontecendo e o que eu posso fazer para ajudar? Né? Eu tenho uma coisa que assim, né? Se eu não tenho nada de bom para falar, né? Melhor não falar. Sim. Entendeu? Porque, né, eu posso dar um abraço, eu posso... Isso é outra coisa que a gente não falou aqui, mas é uma coisa que eu percebo muito hoje, é essa coisa do contato físico. Né? Que a gente foi perdendo, né? A gente foi perdendo. Por exemplo, o abraço em si, aquela coisa do aconchego, exato, não tem mais. Você percebe que às vezes no consultório não tem
muitas vezes não tem nem entre pais e filhos. Daria até um novo episódio de podcast. Até Esse porque aconchego, né? em uma situação de crise de afeto, ansiedade, né? por exemplo, O aconchego é o acolhimento é um caminho. fundamental. O afeto. Quer dizer, hoje você fica com medo, às vezes, de encostar na pessoa, de abraçar, de beijar. E às vezes em um momento de crise, de ansiedade ou de uma depressão, é só apenas isso. É só isso. O Né? começo de Naquele tudo é momento. isso, você acolher. Que é o que a gente tenta fazer no consultório, né? Exatamente. Não com contato físico, mas com aquele acolhimento de vem cá que eu tô aqui e a gente vai Isso. junto Eu nessa vou caminhar jornada. com você, né? Exatamente. E às fazer por vezes você. com E às contato vezes até assim, físico, dependendo, né? Dependendo da relação com a pessoa que está chegando, você abraça. Sim. Né? É que tem muitos que ainda tem essa Eu coisa gosto de abraçar. de também. chegar muito perto. Eu gosto de abraçar e de ser abraçada. Né? Também. Eu respeito quem não gosta, mas eu gosto. assim. Mas às vezes A minha analista me abraça sempre. A minha Tá tudo também. certo. E eu acho que muitas abraço é muito vezes, importante. durante o meu percurso de análise, isso foi muito importante. Às vezes, em algum momento, receber esse abraço. Né? Acho que vale mais do que muitas coisas em muitos momentos. Isso, é o acolhimento em si mesmo, né? E Tem aí- gente que não gosta muito. né? Tem gente que a ainda gente fica meio- respeita. Mas eu acho que quando chega a hora do abraço, também chega a hora que aquela pessoa tá deixando você entrar, né? A gente sente a liberdade para isso. Pra isso. Então, eu acho que isso é importante. Porque a gente percebe quem não quer ser abraçado, né? Sim. O corpo É, fala, o que eu né? falo, né? A pessoa é durinha, assim. Durinha, não vou fazer nada, né? Exatamente. E esse olhar com, assim, a gente falou do autocuidado, né? Tem esse olhar com o outro mesmo, porque muitas vezes o outro não consegue ir expressar para uma terapia, ir para o médico, né? E assim, Precisa ser levado. e acho que é algo muito importante, até para a gente conseguir até ir finalizar, né? É, não esperem para buscar ajuda, né? Acho que a gente sempre, até na nossa sociedade, embora a gente tenha essa autocobrança do imediatismo, nós procrastinamos muito. E muitas vezes a gente procrastina muito quando o assunto é saúde mental. É né? porque a gente tem que ser perfeito. Exatamente. Teoricamente. E ser feliz. E ser feliz. Então, E se não é eu bem não tô assim, feliz, eu não sou louco, por que eu vou na terapia? Exatamente. Hoje a gente começa a ver que a terapia é vista com outros olhos, Sim, né? tá Ainda começando. tem. Ainda tem muito, Se você vai né? pra terapia, porque você tá doente, É. né? E se tiver, Que tá que tudo você tem com bem, isso, né? Mas há um tempo atrás, Não é. imagina ir pra terapia. Eu gosto muito dessa frase, né? Assim, tudo bem, né? Tá triste, tá tudo bem. Né? Vamos viver a tristeza, Exato. né? Você tá num processo de depressão, tá tudo bem, eu tô aqui com você, nós vamos encaminhar pro médico, vamos, né, fazer tudo o que for possível. E você não vai estar bem todos os dias. E tem dia que você não vai levantar da cama e tá tudo bem. Porque é aquela coisa Tem que aceitar o processo. da vida, Da né? vida, né? Tá assim. Eu não posso estar tudo bem todo dia. Não, Exato. não tem vida, né? Bom, gente, eu acho que por hoje é isso, né? A gente falou bastante coisas. Eu acho que saúde mental, saúde emocional tem muita coisa para ser falado. Né? Se deixar aqui as quatro falas mesmo, tá? Antes de encerrar totalmente, deixa eu falar que eu comentei que eu ia falar das surtadas. Então, assim, as surtadas, na verdade, surgiu porque, além de sermos psicanalistas, nós somos um grupo, né, de 4 mulheres que estudam. Um belo dia, estávamos sentadas no consultório e aí a gente falou assim, então vamos criar um grupo de estudo. Tá bom, então vamos criar um grupo de estudo, todo mundo concordou. Vamos fazer um grupo no WhatsApp, pra gente conseguir se Exato. comunicar. Tudo que a gente fala 1 milhão de coisas no WhatsApp, né? Mas tem que ter um nome esse grupo, porque vai ficar como? Falei, gente, muito simples. As surtadas, porque apesar de sermos psicanalistas, não somos normaizinhos. Somos seres humanos, né? Eu acho até que a gente é bem normal. A gente é normal? Tá bom. Então Somos tá falando seres que a gente é humanos, normal. temos o direito de De ter ser nossos... assustada. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Tá tudo bem ser surtada, mas assim, é isso. Somos surtadas controladas. Nós somos surtadas com Terapeutizadas. e cada uma tem aqui seu analista, né? Com a terapia em ordem, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Bom, queria agradecer, meninas,
né? As surtadas Foi um aqui. prazer, foi muito gostoso. Foi muito bom ter Nosso todas bate-papo juntas. foi Mas bom, a gente tem muita coisa ainda para conversar, então estaremos por aí. próximo mês, inclusive. Próximo mês, E bem. chegaremos de novo. Isso aí. E agradeço a participação de vocês que estão aí com a gente, assistindo. Deixe seus comentários. Sigam a gente lá nas redes sociais. Vai aparecer aí em algum lugar, que eu não sei aonde, mas vai aparecer o nosso Instagram. Compartilhem com as Compartilhem. pessoas. Mande comentários, sugestões, o que vocês gostariam que a gente falasse. E é isso. Muito obrigada. E até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.